Ora, bom dia, sejam bem-vindos a esta apresentação. O meu nome é Miguel Soares, sou diretor técnico da BEG em Portugal e, em representação desta, presidente do Conselho Fiscal da KPMG Portugal. Quero antes de mais pedir-vos desculpa por não poder estar presente diretamente e ter que enviar esta apresentação como uma gravação, mas um compromisso pessoal inadiável não me permite estar presente e, por isso, as minhas desculpas. E, obviamente, queria agradecer em especial ao IEP e à KPMX por este convite. Na União Europeia, sabemos que mais de 40% do consumo de energia é realizado essencialmente nos edifícios e sabemos também que das construções anteriores a 75, em 2050, data para a qual foi estabelecido a fronteira, o limite para atingir o objetivo dos NZEB na União Europeia, ou seja, em que todos os edifícios serão praticamente zero emissões. 50% destes edifícios construídos anteriormente a 75 ainda estarão em utilização em 2050. Por esse motivo, a União Europeia tem vindo a definir algumas diretivas comunitárias, entre a qual esta bem conhecida por praticamente todos vós, a EPBD, chamada European Performance Building Directive, que define, de acordo com três eixos principais, seja para edifícios existentes, seja para os edifícios sujeitos a grandes renovações, seja para a construção de novos edifícios, três características específicas que devem ser acauteladas de forma a melhorar a eficiência energética dos edifícios. Uma delas, obviamente, as características da envolvente do edifício, que se prendem mais com o desenho do edifício. Aquela que nos diz respeito diretamente, que são os sistemas técnicos dos edifícios e no qual se inclui a automação de edifícios e os sistemas de controle. E, obviamente, a eletromobilidade, que irá representar um papel extremamente importante nas chamadas smart grids. Nestas categorias, sem dúvida, a automação de edifícios, muito embora tenha potenciais de poupança um pouco mais reduzidos, é aquela que o custo de investimento é mais reduzido e, por isso, também o retorno de investimento é mais curto e, obviamente, aqui o KPMG irá representar um papel fundamental. E para isso, de acordo com esta revisão da EPBD que agora está a ser realizada, foi criado um novo indicador de prontidão tecnológica do edifício que, baseado em 8 critérios de impacto, pretende medir a prontidão tecnológica do edifício, por um lado, para se adaptar às respostas e às necessidades dos ocupantes em edifícios e em empresas cada vez mais mutantes e que mais rapidamente precisam de ser readaptados. Por outro lado, na prontidão para facilitar a manutenção da operação eficiente, fundamental para que os edifícios possam ser eficientes, e obviamente também a prontidão para se adaptar às condições da rede de energia. É um paradigma que está a mudar em termos de concepção a nível da produção de energia e consumo de energia. As redes deixaram de ter pontos centrais de produção de energia facilmente controláveis para passarmos a um sistema de vários sistemas de produção descentralizados, baseados em energias renováveis e que obviamente vão acarretar alguns problemas de estabilidade da rede e que, para isso, necessitam que haja comunicação com os edifícios para que possam auxiliar na estabilidade da rede de energia. O enquadramento legal e a adoção desta EPBD, que foi lançada em 2018, em 30 de maio de 2018, deveria ter sido adotada para a legislação de todos os países comunitários até março de 2020. No entanto, em Portugal, e não sei se noutros países teria ocorrido o mesmo, acredito que sim, devido às dificuldades provocadas pela pandemia, só foi criado como decreto-lei
nacional no dia 7 de dezembro de 2020, portanto em final do ano passado, e aguarda-se no decorrer deste mês a publicação das portarias que lhe irão dar cobertura. Quando falamos de iluminação, iremos falar basicamente de 3 estratégias principais para a redução do consumo de energia no setor da iluminação. Por um lado, o primeiro prende-se com o desligar central de toda a iluminação do edifício, mas obviamente sabemos que neste desligar central não podemos simplesmente aplicar um relógio que corta a alimentação de toda a iluminação do edifício, porque sabemos que há pessoas que precisam de trabalhar até mais tarde e essas pessoas obviamente irão necessitar de iluminação. Aqui o KPNX dá uma solução extremamente interessante, pois permite definir o chamado modo noturno, em que toda a iluminação no edifício irá passar a trabalhar como se de um automático de escada se tratasse, ou seja, temporizada a partir de um determinado horário após o encerramento do horário comercial do edifício. Quer dizer que a partir dessa hora, toda a iluminação funciona apenas por períodos de meia hora ou uma hora, consoante aquilo que estiver programado. E antes de se desligar, toda a iluminação irá emitir um aviso de extinção. Se estivermos a falar de iluminação comutada, ela 30 segundos antes irá piscar 2 vezes. Se estivermos a falar de iluminação com regulação de intensidade luminosa, irá reduzir a sua intensidade de forma a avisar o utilizador que a iluminação está prestes a desligar-se. Caso a pessoa pretenda continuar no espaço a trabalhar, terá simplesmente que ir até ao botão mais próximo e pedir o chamado prolongamento do funcionamento. Carrega simplesmente no botão como se fosse voltar a ligar a luz e a luz volta a estar ligada por um período de mais uma hora ou mais meia hora, consoante aquilo que estiver estabelecido. Se a pessoa, entretanto, sair e desligar a iluminação no botão, ótimo. Se não desligar, temos a garantia que, passado pouco tempo, a iluminação irá desligar-se. E com isto, com estas simples estratégias, já se conseguem reduções de consumo de energia com a iluminação em torno dos 18%. Mas depois entramos naquelas que são as áreas mais importantes de redução de consumo de energia, nomeadamente a regulação constante da iluminação em função da contribuição da iluminação natural, em que se pretende aproveitar ao máximo as condições de iluminação natural dentro do edifício, utilizando apenas a iluminação artificial para compensar as falhas de iluminação que temos que ter relativamente ao ponto ótimo de conforto visual dos utilizadores. E com isto, obviamente, iremos reduzir substancialmente o consumo de energia na iluminação, uma vez que, principalmente num país como o nosso, com grande exposição solar, temos sempre muita luz natural disponível para poder iluminar os edifícios. Notar que esta redução da utilização da iluminação artificial pode ter uma variação tal e qual como define a legislação em função da proximidade das janelas. A outra função é a função da presença de pessoas, ou seja, a iluminação só irá funcionar quando as pessoas efetivamente estão presentes no local, caso contrário, irá desligar. Quando falamos de módulos de regulação e quando falamos da capacidade de aproveitarmos a iluminação natural, embora o ideal seja o módulo de regulação em que a iluminação artificial se regula através de um PID em torno do ponto do set point de iluminação, tipicamente dos 500 lux, mas se estivermos a falar de iluminação comutada, também é possível tirar proveito da iluminação natural e é isso que fazem até os detectores de presença convencionais, em que sempre que a iluminação artificial é ligada, ele mede a quantidade de luz que é acrescentada à iluminação natural que já entra para dentro do edifício e, portanto, sabe sempre a partir de que momento irá ser capaz de desligar a iluminação artificial, garantindo os níveis mínimos de iluminação
sobre o plano de trabalho. E com isto, obviamente, tirar proveito da iluminação natural que entra para dentro do edifício, por um lado, e a utilização da iluminação apenas quando ela efetivamente é necessário, vamos tirar enormes proveitos em termos da redução de consumo de energia com a iluminação, mas também, não menos importante, vamos prolongar muito o tempo de vida útil das luminárias, reduzindo os resíduos provocados pelo edifício. Falando agora um pouco sobre a tecnologia da detecção de movimento, sem dúvida que a tecnologia principal é a tecnologia de detecção de infravermelhos. Esta tecnologia aproveita o facto de todo o ser humano, todo o ser vivo, emitir calor que é detectado através dos infravermelhos, mas que tem que ser encaminhado para o sensor piroelétrico que está por trás da lente de Fresnel, uma lente que cria várias câmaras de análise e que sempre que pessoas passam em frente a essas câmaras, vão provocar no piroelétrico pequenas variações de sinal. Porquê? Porque o fundo do ambiente tem uma temperatura diferente daquela que nós emitimos, que será obviamente mais alta, e por esse motivo vai provocar pequenas variações de sinal no sensor piroelétrico. Sempre que estas variações são realizadas num curto período de tempo, isto é interpretado como movimento. E por isso, esta é uma das tecnologias mais utilizadas. Obviamente depende sempre da capacidade do sensor analisar diferenças de temperatura entre o ambiente e o ser humano. Caso contrário, não irá funcionar em condições e por isso, muitas vezes em câmaras frigoríficas ou em piscinas ou em saunas, podemos ter dificuldades na detecção de movimento e para isso podem ser utilizadas outras tecnologias, nomeadamente o detector de radiofrequência, o detector de microondas. Funciona tipicamente tal e qual como um radar, emite um sinal, quando atinge um objeto ele é refletido e essa reflexão e essa variação dessa reflexão é interpretada como movimento. Por isso, utilizamos o detector de infravermelhos em todas as condições normais e detectores de radiofrequência normalmente quando as diferenças de temperatura entre o ser humano e o fundo são muito reduzidas. Por exemplo, imaginem nas câmaras frigoríficas que as pessoas andam todas encasacadas e provavelmente com gorros, será extremamente difícil ao sensor de infravermelhos poder percepcionar essas diferenças de temperatura. Falando sobre detectores de presença na prática, temos que ter a noção que todo o sensor de presença hoje em dia, ou todo o sensor de movimento, inclusive a todos os sistemas convencionais, tem sempre dois sensores incorporados. O sensor de iluminação e o sensor de movimento. Para quer o sensor de movimento, quer o sensor de presença, para ligarem a luz, precisam de duas condições. A luz ambiente não é suficiente e é detectado movimento. A diferença entre o detector de movimento e o detector de presença, ao contrário daquilo que corre no mercado, não é a sensibilidade, mas é uma questão funcional. O detector de movimento, depois de ter ligado a iluminação, ele não volta a avaliar a quantidade de luz para perceber se pode desligar a iluminação artificial, mesmo havendo movimento. O sensor de presença, depois de ter ligado a luz, ele continua a avaliar a quantidade de iluminação ambiente e se achar que é possível desligar a iluminação artificial, que a iluminação natural consegue garantir os níveis mínimos de iluminação de conforto, mesmo havendo movimento, ele desliga a iluminação. E por isso aplicamos detectores de movimento em todos os locais onde as pessoas estão apenas de passagem, instalações sanitárias, corredores, halls, e aplicamos detectores de presença em todos os locais onde as pessoas vão permanecer por longos períodos, mas onde existe iluminação natural. Para controlarmos a iluminação com o KPNX, podemos controlá-la através de comutação.
Para as luminárias mais convencionais, ainda existem os chamados dimmers universais, que fazem a variação pela variação da entrega da tensão às cargas. Existem também os dimmers de regulação 1 a 10 volts, em que, paralelamente com o cabo de alimentação, é enviado um sinal analógico para os drivers para se estabelecer o nível de intensidade luminosa. Foi uma tecnologia muito utilizada, principalmente com iluminação fluorescente e com iluminação halogénio de baixa tensão. Tem vindo gradualmente a ser substituída por sistemas DALI. E a interligação dos sistemas DALI ao KPNX é sempre realizada através de gateways e existem vários tipos de gateways KPNX DALI. Esta, por exemplo, é uma gateway em que é composta por normalmente 6 a 8 canais em DALI Broadcast. E o que é que isto quer dizer? É que do lado do DALI as luminárias não precisam de qualquer tipo de configuração, porque toda a informação que vai para esse canal do DALI, para essa linha DALI, é igual para todas as luminárias. Quer dizer que o controle das luminárias é ainda assim feito através de cabelagem, propriamente dita. Eu não tenho a capacidade de endereçar as luminárias. A grande vantagem aqui é que eu não preciso de perder tempo em termos de engenharia a fazer o comissionamento das luminárias do lado do DALI. Por isso temos tempos de colocação em serviço mais reduzidos, mas obviamente perde-se aqui um pouco da flexibilidade que o DALI permite. Eu diria que são gateways extremamente interessantes, principalmente no mercado residencial em que os edifícios não mudam assim tanto de configuração. Para situações em que precisamos de criar infraestruturas extremamente flexíveis, então temos as gateways DALI, que criam uma linha DALI, comportam até 64 drivers, ou balastros, 64 luminárias, que podem ser associadas em até 16 grupos e às quais eu posso atribuir até 16 cenários. A grande vantagem deste sistema é que eu posso flexibilizar a instalação muito facilmente e que posso alterar a utilização dos espaços meramente por software, sem ter que fazer alterações nas cabelagens se houver alteração de utilização dos espaços. No entanto, tem aqui uma pequena desvantagem em que eu não posso ligar qualquer tipo de sensor do lado do bus DALI e, portanto, além do bus que tenho que passar para as luminárias, no teto terei sempre que passar também o cabo KPNX para ir ligar aos diferentes sensores que eu quiser colocar no teto. Mas o DALI tem vindo a evoluir e evoluiu muito nos últimos 2 anos. Foi estabelecido uma adenda ao protocolo. Porquê? Porque o DALI até aqui há pouco tempo ele era um standard único e exclusivamente do lado dos drivers. E agora passou a ser também um standard do lado dos controladores, que anteriormente eram sistemas proprietários e por isso eu não podia ligar, por exemplo, um sensor da BEG com um controlador da Logitech, da Siemens, da Johnson Controls, por aí fora. Agora, se ambos os equipamentos, controladores e sensores, se responderem ao mesmo protocolo DALI 2, ao mesmo standard DALI 2, eu posso integrá-los na mesma infraestrutura que tenha a certeza de absoluta interoperabilidade entre eles. Tal e qual como no KPNX, existe neste momento esta associação, o Digital Illumination Interface Alliance, DIA, que está a fazer a certificação de todos os equipamentos DALI e que está a permitir que a integração de diferentes equipamentos de controle na mesma infraestrutura. E com isto, obviamente, também no mercado começam agora a surgir as gateways KPNX DALI 2, que têm como grande vantagem a possibilidade de integração de detectores do lado do bus DALI. Com isto, evito ter que passar bus suplementar para o teto, para o KPNX, além de outras vantagens em termos de continuidade de serviço.
Temos também a capacidade de controlar iluminação RGB e a chamada iluminação Tunable White, ou o HCL, luminárias que fazem a variação da temperatura de cor ao longo do dia, de forma a simular a iluminação diurna dentro do edifício e com isso melhorar as condições de habitabilidade do edifício, e fazem-no recorrendo a drivers do tipo DT8, quer dizer que são drivers que ocupam apenas um endereço, ao contrário das soluções tradicionais que ocupavam 2 ou 3 endereços, respectivamente, consoante eram Tunable White ou RGB. O KPNX e o DALI são vistos tipicamente como soluções de campo, e efetivamente são soluções de campo e têm essa grande vantagem relativamente a outros protocolos conhecidos, nomeadamente os BACnets e Modbus, mas o KPNX em especial tem a vantagem de ser totalmente transversal, por um lado ao nível de campo, por outro lado ao nível de automação, e o facto de ser um sistema descentralizado constituído por vários pequenos cérebros apresenta uma elevada continuidade de serviço. Porquê? Pelo facto de ser um sistema descentralizado, se um dispositivo falhar, são apenas as funções que estiverem associadas a esse dispositivo que falham e não todo um sistema central que deixa de funcionar e, portanto, toda a instalação se mantém em funcionamento e só não deixa de funcionar aquela função específica. Por outro lado, a introdução do protocolo KPNX-NET-IP facilita substancialmente a integração com o nível de gestão, onde se encontram os softwares de gestão, que hoje em dia praticamente todos eles têm comunicação direta com o KPNX e facilitam a integração, seja com sistemas BACnet, seja com sistemas KPNX. No controle da AVAC, onde é que também aqui a iluminação e em especial a detecção de presença pode ser importante? No controle da AVAC, obviamente, queremos controlar, por um lado, temperatura ambiente, e essa temperatura ambiente varia essencialmente em 2 modos de operação, o de conforto e o de pré-conforto. O conforto será aquele que estabelece a temperatura de conforto e o pré-conforto a temperatura que permite reduzir o consumo de energia quando as salas estão desocupadas, mas que facilitam a retoma da temperatura de conforto, porque são valores, têm temperaturas relativamente próximas da temperatura de conforto. Por outro lado, queremos também controlar a qualidade do ar, e são cada vez mais os sistemas que disponibilizam os chamados sensores VOC, sensores de compostos orgânicos voláteis, que permitem controlar as necessidades de ventilação dos espaços tão importantes nos dias de hoje. A utilização dos sensores de ocupação permite exatamente fazer alternar estes modos de funcionamento entre o modo conforto e o modo pré-conforto, consoante o estado de ocupação da sala. Salas de reuniões que estejam desocupadas praticamente o dia todo, não precisam de estar todo o dia na temperatura de conforto, podem perfeitamente estar na temperatura de pré-conforto, por exemplo, no verão, 2 ou 3 graus acima da temperatura de conforto, que quando as pessoas chegam à sala não se vão sentir totalmente desconfortáveis, mas ao entrarem e ao dar o sinal de ocupação da sala, o sistema de ar-condicionado rapidamente consegue restabelecer a temperatura de conforto. Obviamente, esta integração tipicamente pode ser feita através de software, seja através dos sensores que estão colocados no BuzDALI, seja de sensores que estão colocados diretamente no KPNX, ou eventualmente até em determinadas situações diretamente cableadas através de contactos livres de potencial aos controladores do AVAC. Com isto, reduzimos substancialmente o consumo com o AVAC e, obviamente, otimizamos o funcionamento de toda a instalação do ar-condicionado, relembrando que o ar-condicionado é sempre um dos principais consumidores de energia no edifício,
representa ainda em média 45 a 50% do consumo de energia total do edifício e por isso é fundamental a utilização deste tipo de estratégias. Outra das estratégias prende-se com a proteção solar, que tem como primeiro objetivo evitar as incidências diretas do sol sobre os monitores nos nossos postos de trabalho e sobre os nossos planos de trabalho, porque queremos uma boa qualidade de luz e queremos luz natural, mas não queremos a incidência direta do sol que irá provocar necessariamente reflexos que não são agradáveis, mas também representam um importante papel na questão de evitar o aquecimento do edifício e, por isso, centrais meteorológicas permitem controlar as persianas de forma a permitir o máximo de entrada de iluminação natural para dentro do edifício, sem provocar encandeamentos, mas simultaneamente evitando o máximo a incidência direta do sol para dentro do edifício, que vai provocar o aquecimento do edifício e, obviamente, provocando o aquecimento do edifício, necessariamente terei que o arrefecer. Também nestas situações, o facto de incorporarmos a detecção da ocupação das salas pode ser importante, porque mesmo esses sistemas de controle nem sempre conseguem controlar na totalidade a entrada de sol direto para dentro do edifício e, portanto, salas que estejam desocupadas, podemos assegurar que as salas têm as persianas fechadas, evitando que as salas sejam aquecidas pelo efeito do sol e só sejam abertas quando efetivamente entra gente para dentro da sala e as pessoas necessitam, obviamente, da luz natural. Outro dos fatores importantes é a capacidade que o KPNX tem de fazer medições de consumo de energia e estes dados são encaminhados para softwares que nos permitem fazer mapas e gráficos comparativos, análises de período e de instalações homólogas, fazer previsões de comportamento, de forma a identificar possíveis melhorias do consumo de energia e da utilização da energia. E também aqui, obviamente, os próprios equipamentos KPNX têm evoluído, são cada vez mais as saídas binárias, módulos de relés, que disponibilizam a capacidade de avaliar o consumo de energia em cada um dos canais. E, obviamente, quanto mais conhecimento nós tivermos sobre a forma como a energia está a ser consumida, mais próxima dos consumidores, mais facilmente podemos estabelecer critérios de utilização racional de energia. Quando falamos das gateways DALI, é possível, inclusive, contabilizar o número de horas de operação, o que nos vai facilitar a redução dos custos de exploração, seja pela redução do consumo de energia, seja também pela melhoria na manutenção dos equipamentos. Eu gosto sempre de referir esta situação, os edifícios e comparar edifícios com viaturas. Nós hoje nas viaturas não abdicamos de vidros automáticos, de informação de consumos instantâneos, luzes automáticas, controles de níveis, uma série de equipamentos de segurança e, no entanto, nos casas e nos edifícios continuamos a utilizar sistemas de século passado com comandos totalmente manuais. Isto, obviamente, é uma questão de quebra de paradigma. Não podemos olhar exclusivamente ao investimento inicial nos sistemas. Temos que olhar ao médio prazo, pelo menos, perceber que vamos trazer grandes benefícios na redução das faturas energéticas, na redução dos custos de manutenção e no prolongamento de tempo de vida útil dos equipamentos, que irá reduzir necessariamente os desperdícios do edifício. E a eficiência energética, chamar a atenção que é um processo contínuo, não pode ser olhado exclusivamente à fase de construção, tem que haver ferramentas que nos permitam avaliar a performance do edifício e melhorar a forma como consumimos a energia, e isto é sem dúvida fundamental.
E prontos, chegamos ao final da apresentação. Ficam os meus contactos. Mais uma vez, as minhas desculpas por não poder estar presente. Agradeço também ao KPNX e ao IEP. Até uma próxima. Qualquer questão que tenham, têm os meus contactos. Podem enviar-me por e-mail. Terei todo o prazer em vos responder. Muito obrigado. Até uma próxima. Até breve.